Boa noite, sou Daiane Suzuki. Estamos começando Inter Chega. Caso ocorra um terremoto, não sabemos que tipos de providências temos que tomar. Muitos estrangeiros devem ter dúvidas a este respeito. Hoje vamos apresentar algumas formas para a prevenção em casos de terremoto. Confira. Você sabe quão terrível um terremoto pode ser? O Japão é um dos poucos países do mundo com grande número de terremotos. Por isso, as estruturas das casas e dos edifícios são preparadas para resistirem. No Japão, desde o jardim de infância costuma-se fazer treinamentos de refúgio. As crianças são orientadas a se prevenir em caso de terremotos e outros desastres naturais. Na maioria das casas, todos os membros da família sabem onde fica o local de refúgio e deixam preparado o kit de emergência. O kit de emergência deve conter objetos e mantimentos levando em consideração o número de membros da família. Geralmente, caixas de primeiros socorros, alimentos não perecíveis, roupas, entre outros. Comparando com o Japão, em outros países as orientações em casos de desastres naturais são poucas. Muitas pessoas não sabem como agir, se é melhor ficar dentro da casa ou se é mais seguro sair. Perdem a calma e não são poucas as que entram em pânico no momento em que ocorre o terremoto. Por isso, mesmo ligando a televisão para obter informações, muitos, por terem dificuldade com o idioma, não conseguem obter as informações necessárias. Esse é apenas um dos vários problemas que enfrentamos. Olá, sou Amanda Ikegami, repórter do Inter Chega. Agora estou na cidade de Kusatsu. Hoje vamos participar do treinamento de simulação de terremoto junto com a comunidade. Agora vou subir no simulador de terremoto, o Kishinsha. Acompanhem. Nossa, não conseguiria me mover. Foi a primeira vez que passei por uma experiência como esta e senti a importância desse treinamento. Logo após o terremoto, pode ocorrer incêndios e tsunami, causando danos colaterais. Então, o que devemos fazer para nos proteger? 地震はいつどこで発生するか分かりません。ですので、その場で応じた対応を取る必要があります。例えば、屋内にいるときは、タンスなどの家具が倒れてくる場合がありますので、机などの下に入って枕や座布団、鍋など何でも結構ですので、頭を守るようにしてください。屋外にいる場合に地震が発生した場合は、ブロック塀や石垣、門柱などが倒れてくる場合があります。ですので、近くには近寄らないようにしてください。 Também verifique com sua família o local de refúgio mais próximo de sua casa. As escolas são locais de refúgio, e nesses locais serão enviados auxílios às vítimas e você obterá informações corretas. É muito importante que todos se unam e que cada um faça a sua parte. Desta forma, aos poucos poderemos superar as dificuldades. Participando das atividades da região, estaremos obtendo várias informações úteis. Se sempre nos comunicarmos com as pessoas do local onde moramos, em caso de desastres, nos unimos a eles. Será mais fácil, não? Agora confira a matéria da semana que vem. Hoje terminamos aqui. Na semana que vem ainda tem mais. Não percam. Tenha uma ótima semana. Boa noite. 違う